Mais um dia de grande aprendizado para mim, para o Renato, eu tenho certeza, e para você que está escutando, assistindo, seja por aonde estiver. Compartilhe essa ideia, não é, Renato? É isso aí, pessoal. A gente conta aí com vocês que assistem ao nosso talk para poder compartilhar e mostrar a história aqui de grandes empresários, de pessoas aqui dessa cidade que fizeram com que essa cidade crescesse ao longo do tempo. E não existe maneira de falar para você que você não está aprendendo, né? Isso aqui é fundamental, né? Acho que cada história aqui é uma página nova que a gente É o network que todo mundo fala, né? Isso aí. Mas só que esse bate-papo realmente é para você conhecer um pouco a vida do empresário. Mas não é uma vida financeira, é a vida como todos nós. É aquela que sofre, é aquela que aprende, é aquele que entende sobre a vida, sobre família. E é isso que eu quero trazer à tona. E quem que a gente trouxe agora? Hoje é um convidado bem especial, né? Um amigo que eu tenho aqui de muito tempo. Enfim, tá aqui o nosso... Vou deixar ele se apresentar, né, para o pessoal aqui, né? Vamos lá, então. Vamos começar com o nosso... Qual o seu nome? Vamos dizer um pouco para o pessoal conhecer um pouquinho da história. Tá certo. Bom, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo convite, Renato. É uma honra estar aqui. Daniel, obrigado aí pela introdução. Muito legal estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, eu sou Dirceu, mas mais conhecido como Capi. Trabalho na Faber-Castell aqui há muito tempo, já há mais de 36 anos estou aqui na Faber-Castell. Hoje estou como diretor de operações, ou COO, e estou aqui em São Carlos há muito tempo, embora seja de uma cidade vizinha, né? Nasci em Araraquara, há 59 anos atrás. Vim estudar aqui em São Carlos, gostei da água e acabei ficando aqui. De São Carlos, água de São Carlos. É isso aí. Mas você começou aqui em São Carlos, então, que você começou? A trajetória da tua vida é São Carlos? A trajetória da minha vida profissional é São Carlos. Eu começo aqui com 18 anos, fazendo engenharia de produção na Universidade Federal de São Carlos. E antes de terminar o curso, recebi um convite através de um professor, né, João Alberto Camaroto, que é uma das pessoas uma das várias pessoas que fizeram diferença na minha vida. Ele se transformou em um amigo, era um professor, e eu gosto de futebol, eu gostava de jogar futebol, e jogava futebol para o time da escola, antes daqui jogava futebol em Araraquara no time da cidade e tal, e eu vim aqui, comecei a jogar futebol para o time dos professores, e fiquei amigo do Camaroto, e ele me deu uma disciplina que era engenharia de fábrica, um negócio, eu nem sei se esse curso existe na engenharia de produção hoje. Isso em 87, por aí. E eu falei para ele que eu gostaria de trabalhar naquela área, né? Mas mal sabia eu que a engenharia de produção era muito mais amplo que aquilo, mas naquele momento aquilo me chamou muita atenção. E quando surgiu uma vaga, e a vaga era nessa área, ele me indicou para a Faber, né? E eu acabei indo na Faber, com ex-alunos dele, né, fazer o meu primeiro ano de estágio, né? E era uma área super legal, foi super bacana. Eu comecei a minha vida com 23 anos na Faber. Na Faber? Na Faber, como estágio. Fiz estágio durante 1 ano e pouquinho e logo depois fui contratado. E aí, né, migrei para várias áreas lá dentro. Antes de começar com todo esse crescimento, eu gostaria de saber da tua essência. Da onde surgiu? Quem são seus pais? Para as pessoas entenderem um pouco disso, cara. Muito bom. Ó, meu pai era um bancário. Meu pai trabalhou no Banespa toda a vida, assim. Acho que teve 1 ou 2 empregos quando jovem, mas mais de 30 anos em banco. Lembrando que o banco era aquela, você vai fazer e vai trabalhar num banco, né? Era uma segurança. O Banespa foi uma segurança pra gente, era uma vida estável, nada muito, né, sem muito requinte, mas muito... Não faltava comida. Não, vê lá, isso. Né? Eu tive boas oportunidades porque meu pai trabalhava no banco. A questão de estabilidade com o seguro médico já era muito forte no banco, então isso nos deu uma vida estável. E minha mãe era a pessoa letrada da casa, assim, era uma pessoa que estudava muito, minha mãe gostava de ler, isso me motivou muito a gostar de ler, gostar de aprender. Né? Você foi mais para esse perfil dela. E meu pai era um cara muito exato, queria ter feito engenharia e não pôde, né? Não conseguiu, acho que como história bem comum naquela época, né? Eu acho que era o terceiro de 5 filhos, de uma família italiana que tinha bastante restrição, ele teve que trabalhar cedo né? Você está me descrevendo, então, um pai mais exato, a mãe mais emocional. A mãe mais emocional. Minha mãe fez letras, fez pedagogia, né? Que naquela época era um negócio bastante difícil, ela saiu de Bitinga, veio morar sozinha, que era um negócio para uma mulher naquela época bastante diferente. As pessoas têm que entender que era mais difícil mesmo. E ela me alfabetizou muito cedo, queria que eu fosse para a escola antes do... Né, queria que eu estudasse entrasse na escola antes dos 7, enfim.
ela era uma pessoa que me motivou muito a ler e aprender, né? Me estimulou muito com relação a isso. Então você era bom aluno. Muito bom aluno. Gostava de estudar. Muito bom aluno. Sim, eu era assim, no colégio, no ginásio, antigamente era ginásio, né? Não é como é hoje, né? Eu sempre fui assim, um destaque na Olimpíada de Matemática, né? Um cara que ia para as Olimpíadas de Matemática, um cara estudioso, muito estudioso. E você também? Já quero saber também, você de criança também, você era estudioso? Você me conhece de criança. Apelido de xadrez, né? O homem gostava disso aí também. Né? Eu era um menino bastante estudioso. Mas eu fazendo até uma pausa aqui para falar um pouquinho de São Carlos, cara. Me chamou a atenção uma coisa muito interessante que você falou, Capi. Eu era daqui de perto, vim para cá. Como essa cidade é acolhedora, né? A gente teve outra gravação recente do Emerson, também veio para cá, né? Eu vim para cá, né? O Biraci já nos deu aqui concedeu a entrevista também, veio para cá. O Fábio da Guarani Sistemas também veio para cá. Como essa cidade acolhe as pessoas e como quem tem vontade, né, aquele desejo, aquela gana de vencer, consegue chegar em algum lugar. Quanto essa cidade traz de oportunidade para as pessoas. Eu fico muito contente de escutar isso, mais uma pessoa, né, que veio para esse município e que ao longo da sua trajetória de vida conseguiu construir, né, a sua estrada, e hoje começou com aquela tijolinho, outro tijolinho, e a hora que olhou para trás aqui tem 36 anos, né, de história dentro de uma grande companhia, uma das principais companhias da cidade, uma das principais geradoras de impostos da cidade, uma das principais companhias que contribuem com o desenvolvimento da cidade, né, de São Carlos. Faber-Castell é uma história de meu avô, eu acho, muitos anos, né? A Faber é de 1761. Meu Deus do céu. Stein, na Alemanha, né, nasceu a primeira geração, nasceu em Stein, que é pertinho de Nuremberg, é uma cidade hoje colada, né? E nasceu de uma demanda que o cara percebeu que tinha, né? O cara da primeira geração percebeu que tinha e decidiu fazer lápis em escala. Porque o lápis era feito por artesãos naquela época. Ele não descobriu o lápis, mas ele descobriu a forma de fazer em escala e começou a produzir o lápis em escala. Isso transformou a indústria naquela época e Nuremberg virou uma cidade, um polo. Outras famílias também começaram a fazer lápis. Impressionante. Impressionante. Hoje está na 9ª geração. A 9ª geração está no negócio ainda. Que legal. E ela nunca saiu a marca Faber pertence à família ainda. A 9ª geração teve aqui em São Carlos dias atrás, novembro, não faz tanto tempo assim. Foi maravilhoso mostrar para eles como é que a maior operação do mundo é aqui em São Carlos hoje. E aqui no Brasil, nós estamos desde 1930. Né? E para mim é um orgulho estar mais de 33% do tempo, né, mais de quase 35% do tempo que a Faber existe, eu tô aqui, né? Então, você tendo construído essa história junto com eles é um negócio fabuloso. É isso que eu quero começar a entender sobre a tua história, para as pessoas também entenderem. Que era normal, né? É comum se falar quanto tempo de trabalho, 40 anos na empresa, 30 anos na empresa, 50 anos. Hoje, né, nós estamos falando de uma juventude que é imediatista, né? Praticamente, você falar 2, 3 anos é muito para eles. Como é que foi o início? Você entrou na Faber-Castell com qual idade e como é que começou o trabalho e como é que você começou a perceber que você tinha crescimento ali? Isso é um ótimo ponto. Olhando hoje é muito mais fácil do que na época. Né? Você não sabe exatamente o que você quer, né? Você tem uma ideia. Tecnologia zero, não tinha nada. Aliás, o curso de engenharia de produção já era uma coisa bastante nova. Eu tinha muita facilidade com exatas e na época o curso de exatas que despontava era a ciência da computação, era quase medicina, ou mais que medicina aqui na USP, era muito concorrido. E eu prestei e não passei, fui para a segunda fase e não passei. E foi uma sorte não ter passado, porque tinha um amigo meu de infância, vizinho da minha mãe, né, que é meu amigo até hoje, e ele disse, estou fazendo engenharia de produção, você não quer estar em férias, você não quer ir lá comigo, eu preciso levar um trabalho e tal. E aí eu conheci a engenharia de produção ali. Porque a gente não tinha muita informação, não tinha esses
testes vocacionais, a informação de feiras, hoje feiras de emprego que existem hoje, era muito raro isso, né? O que tinha era engenharia elétrica, mecânica e civil. E era difícil sair daquela bolha, né? É difícil sair. Tecnologia não tinha, você não buscava. Era difícil sair. Bom, aí fiz engenharia de produção e nessa que eu contei no meu professor do Camaroto, que eu entrei que ele me indicou, eu fui para a Faber e lá na Faber eu comecei a trabalhar com o que a gente chama de processo de fabricação. E na época a gente estava mudando o conceito da Faber. A Faber ela se organizava naquela época para ser mais simples, mais didático, a gente tinha uma organização funcional. Então as máquinas eram organizadas por função. Então a gente tinha um monte de envernizadeira, máquinas de pintura, um monte de máquinas de apontar lápis, carimbar. E a gente estava mudando o conceito para células de manufatura, que era um negócio que me interessava muito, né? Já não era novo, academicamente falando, mas era novo para algumas indústrias, porque não era um negócio simples. Então você organiza, ao invés de ter várias envernizadeiras, você tinha uma envernizadeira, uma pontadeira, você organizava as máquinas em linha. Isso foi uma transformação, uma primeira grande transformação, que eu participei ainda menino, né, fazendo os layouts, muito mais como um cara ajudando, operacionalizado, que um cara pensando naquilo. Né? Mas aprendi pra caramba com aquilo, né? Aprendi a capacidade, aprendi quem era bom em acertar as máquinas, eu conheci muita gente nessa fase inicial da minha vida, né? E foi uma fase maravilhosa, assim. Depois disso, eu fui para várias outras funções lá dentro. E nessas funções, é a história da gente sempre fazer o melhor, né? Sempre, você pode até não gostar de tudo que você faz, né? Mas se tem a maior parte do que você faz é gostoso, né? E você não faz aquilo, não é um peso para você. Isso não foi exatamente o que aconteceu comigo. Mesmo mudando, eu fui encontrando outras áreas que aí eu fui ser supervisor de produção, depois eu fui engenheiro de produto. Essas mudanças você desejava ou te mandavam? Olha, normalmente eu era convidado para ir. Convidado. Porque eu não tinha muita noção ainda do que era uma empresa e quais eram as possibilidades para mim. Então eu tive muita gente boa que me ajudou. Muita gente boa, né? No começo eu estava no departamento e esse departamento foi eliminado, né? Foi excluído da organização e teve um cara lá que falou, não, mas esse cara fica, ele vai para outra área. E nessa de eu ficar, ele me transformou para uma outra coisa, me fez aprender, né? Me valorizou. E eu sempre acho que, quer dizer, imagino, né? Hoje olhando para trás com a experiência que eu tenho, eu fui criando alguma coisa diferente e mostrando alguma coisa diferente para que eles apostassem em mim. Né? E acho que uma das coisas que, olhando para trás e vendo, eu era uma esponja, eu queria aprender e eu ouvia muito as pessoas. Né? Então esse cara que me mudou era um cara que eu ouvia muito. Você tinha paciência e você aceitava a crítica, sim? Olha, hoje, lembra daquela época? Não, acho que aceitava sim. Nem sempre é fácil. Né? Você engolia. Mas aquilo que vai te gerando mais força, né? Se você aceita e se você aprende com aquilo, né? E eu acho que eu fui aprendendo com tudo isso, né? E aí fui para uma outra área. Nessa outra área tinha uma missão. Eu cumpri a missão, entreguei o resultado que era reduzir estoques, por exemplo. Fui numa área daquela. Daí um pouquinho me chamaram para ser gerente de planejamento da companhia. Né? Daí eu fui gerente de divisão de supply. E eu sempre, a cada 3, 4 anos eu mudava de área. E depois de um certo ponto da minha carreira, né, o conde Fábio Anton, que faleceu em 2016, e que vinha para cá frequentemente, assim como a família ainda vem, né, ele começou a ser o meu, sim, ele começou a dirigir um pouco criar uma trilha para mim, para que eu me tornasse diretor. Simpatizou com você mesmo. Na verdade, haviam os chefes daqui, a diretoria daqui, já fazia esse trabalho de destacar. Né? E quando ele vinha, tinha jantar, a gente sentava perto para ele conversar comigo. Né? Aí ele me motivava a viajar e conhecer as outras empresas do grupo. Quanto tempo você não vai para a China? Então, ele sempre foi um cara que me motivou muito, me ajudou muito a crescer, né? Com base nos feedbacks que ele recebia da diretoria daqui. Então, ele é um cara que é uma dessas várias pessoas que para mim é um ícone, né? Foi um cara que internacionalizou a companhia, levou a companhia para a Ásia. O Conde, que era a 8ª geração, foi um cara excepcional e foi excepcional comigo também. Né? E aí, 2007, por aí, eu passei a responder para o presidente da companhia, mesmo não sendo diretor.
e comecei a frequentar as reuniões de board, né, que são as reuniões, que são 3 ou 4 reuniões por ano, onde a gente tem um conselho consultivo, né, hoje formado pelos 3 diretores globais, que a gente chama de Executive Board, que está na Alemanha, né, há 2 pessoas da família, que é o Conde Charles, que é o filho desse conde, e a esposa do conde, que é a viúva do conde, que é a presidente do conselho, né, e mais 2 conselheiros locais brasileiros. Eu comecei nessa época a frequentar, né, muito mais como um coaching, um treinamento para eu me tornar diretor da companhia. 2006, 2007, se eu não estou muito... Ou seja, eles foram te preparando, foram né? me preparando. Sem você perceber, naturalmente. Hoje, olhando para trás, com mais experiência, né? Tudo aquilo foi tudo muito, muito pensado, né? Impressionante. Então, esse cara tá indo bem e não é fácil você achar uma pessoa para ser diretor de operações da Faber. A Faber tem várias tecnologias muito distintas uma da outra e não são coisas de prateleira. Você já viu alguém falar em automação para carro, para a indústria automotiva, para a indústria moveleira, mas para a indústria de lápis é muito difícil. Então, um cara que tem técnica de lápis, entende um pouquinho de tecnologia aplicada a lápis e que entende da cultura e dos valores da companhia, esse conjunto não é um negócio muito simples de criar, né? E a Faber tem valores e uma cultura muito peculiar, muito... né? Assim, muito distinta de outras. Então, para nós é muito importante, é mandatório que o cara tenha essa cultura na veia. Né? Você vê que, pegando esse gancho dele aí, o que acontece com essas grandes empresas? Então, eles naturalmente foram criando um líder, viram desde pequeno como líder, né? Foram treinando ele sem eles perceber, quer dizer, ele falou que colocavam ele perto, deixavam ele perto. Você não conhece a empresa? Vamos levar você a tal lugar. Mas já havia um propósito, né? Todo desenhado, todo estruturado para que ele chegasse nesse ponto. Fantástico. E aí, até uma pergunta aqui por curiosidade, Capi, nessa época, quem que eram os diretores da Faber aqui em São Carlos? Olha, eu passo, como eu estou há 36 anos, né? Eu vi o seu Islay foi o primeiro diretor-presidente que estava aqui. Nessa época do seu Islay, tinha o seu Islay e depois o Peronde, que era o comercial, que virou presidente. Você sente que nessa época que começou ou foi pós o seu Islay? Olha, na época do seu Islay, eu já recebi várias... Eu não tinha muito contato com ele, né? E era uma organização... E não tem certo, não tem errado. O seu Islay era um estilo de liderança muito mais hierarquizada do que é hoje. Hoje a liderança... é uma liderança muito mais próxima. Então, é muito mais fácil para o presidente hoje conhecer muita gente na companhia, né? Analistas, engenheiros, pessoas que se destacam, que a gente dá visibilidade, do que antigamente. Antigamente não tinha muito isso, né? Então, o seu Islay falava muito com o gerente para quem eu reportava na época, mas eu mesmo tinha muito pouco contato com ele. Não era cultura, né? Não era cultura. E não é certo e não é errado. Sim, aqui não é um julgamento de valor. Porque hoje a gente tem a tecnologia, um monte de estudo, um monte de caso. Mas nessa época, os gerentes que trabalharam comigo, que nesse caso era o Ari, que eu estava trabalhando mais... Quando eu fiquei mais perto do seu Islay, o seu Ari, que eu não consigo chamar ele de Ari até hoje, né? Eu não respeito por ele, e é um cara maravilhoso, me ajudou muito. Naquele tipo de organização, o que ele pôde me dar de visibilidade, ele me deu. Que legal. Ele me deu. Foi aí que eu saí, fui para o primeiro cargo de gerência, foi ali, né? Ele foi excelente, porque era muito mais limitado do que hoje. Hoje a gente tem um programa específico de gestão de talento, né? Assim, tudo já mais... Hoje é muito mais estruturado, né? As coisas são muito mais estruturadas, né? A preocupação com as pessoas é muito mais estruturada. Eu peguei nesse ponto por conta disso, porque era outra geração. Era outra geração, outro processo, né? E para se destacar naquele processo, eu acho que talvez seja muito mais difícil do que hoje, né? Porque você depende, obviamente, dos seus esforços, que hoje você consegue ter as métricas para avaliar, e que antigamente nem sempre tinha todas essas métricas que a gente tem hoje. Então, quando uma pessoa se destaca nesse caminho, é exatamente nesse ponto que eu estou tocando aqui. É porque, de fato, ele era muito bom no que fazia. Entendeu? E quando ele fala em muito bom, nessa pegada aí daquele passado, o que era o teu diferencial? Você não tinha horário, você trabalhava por prazer, o que era esse diferencial?
Um pouco era dedicação, assim, eu acho que eu não tenho uma bala de prata para resolver o problema. E para a Faber, um componente super importante é o alinhamento cultural. Essa pessoa ela pode ser tecnicamente muito boa, mas se ela não tem os valores da... Eu vou dar um exemplo, uma pessoa que vem de uma empresa mais agressiva e que às vezes tem um tom acima para lidar com pessoas, na Faber ele não passa da segunda curva. Ah, é? Ah, não. Qual que é o perfil, então? Assim, o perfil é um perfil de cara que gosta de pessoas. O perfil de liderança da Faber, né, se o cara não entende de pessoas e não é respeitoso, dentro dos padrões de respeito da Faber, ele não fica na companhia. Eu vou dar alguns exemplos práticos para mostrar que isso não é um negócio que a gente põe em um board, que você põe na parede para visita ler. A quarta geração era um cara chamado Lothar Faber, que também, conhecendo um pouquinho a história da Faber, essa quarta geração, 1850 mais ou menos, esse cara foi presidente da companhia. O Lothar era um cara assim, muito diferente da época dele. Ele fez o primeiro plano de saúde da Bavária para os funcionários da Faber. A primeira creche. Ele criou um banco para ajudar e financiar construções para os funcionários da Faber. Então, era um cara assim, muito à frente do seu tempo. E também em negócio. Porque ele dizia o seguinte, o lápis não tinha uma marca gravada nele. Ele falou, nosso lápis vai ter marca. E nós vamos estabelecer uma norma. Lápis tem que ter esse comprimento, esse perfil, esse não sei o quê. E nós vamos colocar a marca no lápis. E nós vamos internacionalizar essa companhia, começando por França, começando por Estados Unidos, abriu o escritório em Nova York. Então, ele tinha uma ligação com pessoas muito diferenciada da época. E isso é um negócio que percorreu toda essa trajetória de 200 anos e é super importante hoje. A quarta geração, a nona geração teve aqui, né? E eu propus a gente ir numa doca que a gente tem para fazer um bate-papo paramos a fábrica e trouxemos todo mundo ali. E eu fiquei meio que traduzindo a conversa, né? Traduzindo e inventando um pouquinho, dando um tom brasileiro para a conversa. Bom, no final da conversa, a energia estava tão boa que os 4 filhos pularam e foram tirar fotos com todo mundo ali. E parecia um show de rock, onde assim, foi um negócio... E as pessoas ficaram encantadas com a simplicidade, com a proximidade da família e com o respeito, com a preocupação com as pessoas. Sim. Então isso é um negócio que não é negociável isso. E não deveria ser normal isso aí que você está me contando? Deveria ser normal, mas no meio empresarial a gente né, sem citar nomes e culturas, né, sem fazer julgamentos, não é normal. Não é normal. O nosso clima aqui é diferenciado, a nossa preocupação com as pessoas é diferenciada. Né? A questão de respeito, né, o guia de comportamentos esperados, não é um negócio legal para ter, não é um negócio que você, assim, é mandatório. Então, se o cara fez uma brincadeira num café, e essa brincadeira tem um tom homofóbico, por exemplo, ou tem alguma coisa que vai contra a nossa política de diversidade, isso por hoje, né? Uhum. Porque essa coisa de ética e moral, né? Ética é ligada a costumes e moral. Né? E costumes e moral, eles são geográficos e temporais, né? Então, tem coisas que hoje não são aceitas, mas que no passado a gente mesmo viu e era normal. Né? A Faber avança com essas coisas, né? E esses valores são atualizados. E essas coisas não são negociáveis. Não são negociáveis. Ah, mas o cara tem uma performance excelente. Não vai ficar com a gente. Não vai ficar com a gente. Então, voltando para o teu ponto, acho que a primeira coisa que foi super importante para eu me destacar é ter essa coisa alinhada. Assim. Para mim era muito legal ter isso Isso mudou, essas brincadeiras que eu estou falando que agora, assim, no passado não tinha problema, mas eu acho que era um cara atento, né, e alinhado com esses valores da empresa. Acho que essa foi a primeira e talvez a base. Né? Imagina alguma coisa que te qualifica e alguma coisa que faz você ser o cara. Isso, na Faber, é alguma coisa que te qualifica. Se você não tem, você não está nem qualificado. Né? Então, falando das coisas que me diferenciaram, acho que empenho, vontade de aprender, né?
uma parte do meu perfil, eu fiz várias análises de perfil, uma delas chamada Caliper, o meu perfil é assim, um perfil de bastante cautela, mas bastante exposição a risco. O que quer dizer o seguinte, eu sou um cara que cauteloso, eu vou treinar, eu vou aprender, eu vou ler, Então, para ir para uma reunião, eu me preparo. Mas depois que eu me preparei, aí eu vou me expor ao risco. Então, essa combinação de coisas, né, essa dedicação minha, trabalhava muito mais do que hoje, inclusive. Né, essa coisa de... E acho que eu vou dar um outro... Né, a minha família, né, me ajudou muito nesse processo, minha esposa, assim. Porque eu comecei a viajar pra caramba, eu tinha que estar muito dedicado à companhia, né? E a minha esposa segurou a onda né, e acho que ela teve um papel determinante nesse negócio. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu ficava 140 dias fora daqui. Né? Isso, né? Você falando desde a época... acho que 2000, comecei a viajar muito em 2006. Muito. Ia todo ano para a China, 2 vezes para a Alemanha, algumas vezes para outros países na Europa. Eu era como responsável por investimentos, por compra, pela área de operações. Eu ia ver fornecedor, a gente tinha feiras na China, enfim, então eu ficava muito fora. E nós temos 3 plantas do Brasil que eu sou responsável, uma em Prata, uma em Manaus e a outra aqui. Então eu ficava entre as plantas, a gente estava investindo em Manaus, uma fase 2010, por aí 2011, investindo em Manaus para uma nova planta. Então eu estava lá 10 vezes por ano. Então só em Manaus eu ficava 30 dias por ano em Manaus. São Paulo, né, porque a gente tem escritórios. E isso se você não tem uma família que te apoie, sim, não dá. Também você não sai do lugar. Alguns amigos e clientes, né, que a gente tem contatos em grandes executivos, o que eu percebo muito assim, é que quando ele tem esse lado família estruturado, né, esse cara ele consegue realmente chegar num determinado nível de excelência ali, que é um salto, né, que eu falo. E eu percebo que em alguns amigos, alguns clientes que eu tive ao longo do tempo, que infelizmente essa questão da familiar foi desestruturada, esse cara, pô, não é que ele não ascendeu, né? Ele ascendeu. Mas eu percebo o quanto isso foi mais duro para esse cara, o quanto isso foi mais penoso, né? Então, tá estruturado uma família, uma mulher ali que sempre esteja do seu lado, te ajudando, enfim. E nós, obviamente, ajudando elas também dentro do lado dela a sempre evoluir ali dentro dessas necessidades. Eu falo que a gente consegue estruturar algo para a posterioridade, né? Deixar um grande legado ali, né, Capi? Então eu também sou muito grato à minha esposa por estar nos momentos mais difíceis do meu lado ali. Assim, sem isso, pra aguentar é difícil. Sem isso eu não é fácil. Não chegaria, em hipótese alguma, onde cheguei, enfim. A fase que eu viajava, minha filha tinha 2, 3 anos, que eu viajava muito, de 3 até 12, 13 anos. Então era uma fase muito difícil. Aí veio a fase que eu comecei a viajar um pouco menos, mas minha filha tinha outras demandas, né? Com 14 indo pra festa e tal. Sim, e eu... Você era um pouco o pai mais ausente. Fiquei muito fora de casa. Mas esses sacrifícios é que as pessoas acabam não entendendo, né? Poxa, onde essa pessoa chegou, onde ela vai chegar, enfim, ao longo da trajetória de vida dela, esses sacrifícios que são feitos, as pessoas não enxergam isso. Elas não veem o quanto a gente perde de um lado, né? Para compensar coisas para o outro, né? Sim. Então, esse ponto que a gente gosta de trazer aqui dos empresários, dos diretores, das pessoas que a gente entrevista aqui, para mostrar que nada acontece sem você sacrificar algo ao longo do tempo. E viagem para o executivo na posição que eu tinha e tenho é mandatória. Assim, é uma parte do aprendizado, é uma parte de relacionamento que... Né? Agora diminuiu por conta da pandemia, a gente aprendeu a fazer, mas eu acho que a gente perde muito ainda fazendo coisas por Teams e por Concordo. Webex, qualquer que seja, né? Por melhor que seja,
Não é a mesma coisa olho a gente por olho, pegar um assim. avião e ir para a Alemanha, né? E falar com as pessoas lá, e conhecer as pessoas, entender como é que a gente pode cooperar de maneira diferente. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Quando é que você começou a ter esse brilho nos olhos quando você fala da empresa? Porque quando você fala da Faber, ele brilha, você fala como se fosse acende. é tua filha, é teu amor. Isso é nítido. Quando é que começou para as pessoas identificar isso? Porque faz parte da tua vida. Eu vejo você hoje falando dela nitidamente. Olha, eu vou dizer para você, eu acho que eu sempre tive um brilho no olho pela Faber. Eu me identifiquei muito com essa questão de valores. Mas acho que ele é crescente. Ele é crescente. Eu acho que esse negócio, eu acho que ele começou lá, nessa identificação de valores, né, e nessa valorização que as pessoas me deram. Eu tive pessoas maravilhosas na minha vida. Eu tenho até receio de citá-las, porque às vezes a gente esquece algumas, mas e elas faziam esse brilho crescer, né? Teve um cara que foi meu chefe, e que era um mentor maravilhoso, que é o Buzo, que foi diretor da Faber, foi financeiro da Faber, por um tempo, assim, sei lá, muito tempo. Hoje ainda está na Faber como trabalhando na projetos imobiliários, né? E quando eu encontro o cara, sim, esse é um cara que te deu deu salto no brilho, sabe? Um cara que ia comigo para os boards, assim, eu já par dele, já respondendo para o presidente, né? Assim, e ele falava, eu não faria isso aqui, ó. Você não faz isso aqui. Pega esse atalho, sabe assim, o cara super preocupado comigo. Isso fazia meu brilho de olho crescer, né? Tive um parceiro que era o Mário Schuster, que foi diretor industrial, teve a minha posição, não exatamente a minha, mas ele era mais industrial, assim, que era um cara maravilhoso, um cara maravilhoso, assim, me ajudou. O Peroni, que foi presidente da Faber, assim, esses caras só faziam o meu encanto aumentar. Né? Eu digo isso pela importância dos líderes transformando líderes. Sim, mas o ponto aqui que eu absorvi, né, nessa conversa principal agora é o quão nobre você é de reconhecer as pessoas que estavam ao seu lado e te ajudaram, cara. Dando nome um por um. Mas assim, um por um. Mas muitos, assim, muitos. Que legal. Muito contente dessa entrevista aqui por conta disso. Quando a gente reconhece os valores das pessoas que nos fizeram evoluir, seja positivamente nesse sentido ou coisas negativas que aconteceram, mas que nos transformaram, nos fizeram melhor, né, Capi? Que acontece, a gente tem pessoas que às vezes as coisas não acontecem ali num processo de parceria, mas que nos transformam e nos deixam melhores, né, ao longo da vida. Né? E eu acho que aí, Renato, você tocou num ponto, cara, e acho que tem um pouco da, eu não sei se é predisposição pessoal de querer aprender, porque mesmo quem não te faz bem te ensina. Sim. Às vezes até mais. Até mais. Mudar de opinião, de estrutura. Até mais, assim, se ele não te ensina o que fazer, ele te ensina o que não fazer, ou como não fazer. Né? Então, essa predisposição de olhar para alguém, né, e sempre ver um lado positivo na conexão, é um negócio que faz a gente crescer, acelera o crescimento. Né? E esses que eu mencionei eram caras extremamente positivos, assim, cada um com um jeito, cada um com uma forma, mas todos eles, nossa, assim, me ajudaram assim, muito no meu crescimento. É que você fala que eles não perdem tempo julgando e se ensinando. Ensinando. É o diferencial. E esse é um outro ponto. Esse é outro ponto, né? E é muito difícil não julgar, né? Puxa vida. É muito difícil não julgar. Né? Não ter viés, né? É muito difícil. A gente tem viés, né? Tem uns que controlam melhor o viés, mas todos temos, né? Então, essa coisa voltando para o encanto, para o brilho, eu sou um apaixonado pela Faber e eu acho que essas pessoas que fizeram esse brilho só crescer durante essa jornada. A Faber é uma empresa maravilhosa em todos os aspectos, é uma empresa que vem dando resultados maravilhosos nos últimos anos, nos últimos 12 anos. A gente tem batido o recorde e ganhado importância no grupo. Né? A Faber aqui é responsável por uma grande parcela do lucro no mundo, grande. É a maior empresa do grupo. Né? E está se distanciando das outras, está se destacando em relação às outras a cada vez mais. Sim. E eu acho que aqui a gente tem um tempero especial ainda. Assim. Tem essa proximidade que a gente tem. É um negócio fantástico. Eu estou dizendo, mas assim, eu vou jogar bola no clube da Faber, disputo o campeonato até hoje. Agora não muito, porque os meninos estão muito mais rápidos que eu. Né? Que posição que você joga? Eu jogo no meio campo. Se eu vou perguntar se é bom, o que você vai falar para mim?
Eu vou falar que eu sou médio. Eu sempre uso uma frase hipotética que meu pai falaria, ele nunca falou isso para mim, mas você é bom de bola, mas faz engenharia para garantir, né? Como a gente diz no bom jargão, eu sou um cara esforçado. Esforçado. Não, eu joguei um cara muito bom, muito melhor que eu. Né? Você vê, nítido também. Mas eu adoro jogar bola, O teu cargo em si não é tão pesado como a bandeira que você leva, né? Você leva uma bandeira da fábrica que você fala, eu acho que ela que é o teu guia. Como é que você consegue passar isso para essa geração que está vindo? Como é que você passa, você manda os outros passar, ou você quer ficar sempre na frente ajudando? Não, a gente tem alguns fóruns, alguns rituais para passar isso. Eu tenho uma reunião semanal, né, onde as pessoas... E ela tem dois grandes objetivos. Um objetivo é a gente falar de ações que melhoram a competitividade, que melhoram a qualidade. Então, às vezes, os operadores têm ideias semanalmente. Isso aí, uma hora para a gente fazer isso. Então, vão lá, 10, 12 operadores vão apresentar uma ideia, né? E aí é muito legal, porque eles fazem um jogral para que todo mundo tenha participação na ideia, e é muito legal isso, né? E o segundo objetivo é essa visibilidade. O resultado da ação lá, às vezes, não precisa nem ser tão destacado assim, mas o legal é o movimento. Então a gente tem resultados bons, porque junta um monte de coisa ali legal, e uma ideia dá ideia para outra e gera esse desencadeamento de ideias, né? E o segundo ponto é dar visibilidade para essas coisas, onde eu posso colocar o meu ponto de vista, né? E aí, nesse momento, a gente passa um pouco da cultura da Faber, do que a gente valoriza, do que é negociável, do que não é negociável, né? Quais são os valores que a gente tem, né? O que daquilo tudo é legal, o que não é, às vezes é bacana também uma oportunidade de dizer, putz, imagina se tais áreas outra também tivesse essa abordagem que vocês tiveram, quer dizer, e aí a gente faz e passa um desafio para as pessoas em termos de comportamento, de trabalho em grupo e tal. Então, a gente tem alguns rituais. O outro ritual é, vez por outra, dar uma volta na fábrica e ver experiências no local da fábrica, né? E tá em contato com as pessoas. Sim. E ali você tem você dá um outro tom no ambiente da fábrica, passeando com o líder dele, mostrando, aqui o cara, né, o Pedro fez isso, olha que legal. Sim. Né? A gente tem um programa que a gente chama Ciclo Amplo, que é um negócio legal que a gente montou há muito tempo e que é vivo até hoje. Esse é o outro motivador, ele não tem nada a ver com competitividade, tem a ver com organização, limpeza de organização, as coisas estarem no lugar certo, para não ter acidente e tal. Então, esse é um valor para a Faber não negociável, questão de segurança das pessoas. Então, aproveita esse programa para dar uma passada, ver como é que está e dar a mensagem. Isso é importante, deixando uma dentro aqui, de um livro que a gente leu, de uma história de várias empresas, né, que ela conta a história de várias empresas, e no meio do caminho mostrou que uma empresa de pasta, de dente, vamos por assim, ela teve que trazer pessoas de fora do Brasil, e uma máquina violenta, custava milhões, e aí o rapaz do chão de fábrica perguntou qual era o motivo daquela máquina, porque ela, quando vinha a pasta, enchia, né, e aí estavam reclamando que chegava vazia no mercado, porque acabava entrando só vento. Ele falou, não é mais fácil ter um ventilador que ele vai? Aí demitiram o pessoal, quer dizer, trocou tudo, enfim, quer dizer, ele escutou abre aspas, o chão de fábrica. O que eu quero dizer... Vai expulsar olha a economia. O tubo. Então, o que vocês fazem justamente é isso, acaba tendo uma economia muito grande por ter escutado aquela pessoa que está mexendo com isso. Lógico. E ele se sente super valorizado. Sim, você está trazendo a igualdade. Imagina com quantas pessoas esse cara comenta, né? Ele vai comentar com muita gente. E ali dentro uma que tem mais ideia que a outra. Isso é uma engrenagem fantástica. Né? E saber aproveitar esse negócio é um ponto de diferença. Eu acho que você acha que isso já foi identificado há muitos anos, justamente isso, e lá embaixo do chão de fábrica, o pessoal, independente, sou o diretor, não, ali é todo mundo igual, dê sua ideia. É isso aí. Eu não sei se isso é a cultura de todas as empresas. Acho que não, que não é assim, mas na Faber é um tempero especial, e na Faber do Brasil é muito forte isso. Assim. Você tem alguma história que poderia contar, assim, que justamente foi uma pessoa lá que conseguiu modificar um pouco o pensamento? Tem várias. Essa semana, 3, 4 semanas atrás, as meninas subiram lá, as meninas que fazem o embalamento, tem coisa que a gente não consegue automatizar, o embalamento é manual. E tinha uma aba do estojo que ela tinha que dobrar para dentro do estojo. E aquilo
E aquilo tomava um tempo assim, né? Elas mediram o tempo e levaram a equivalência em pessoas. Eles falaram, olha, a gente conseguiria, nós estamos numa mesa aqui em 7, a gente faria esse trabalho em 5, se não tivesse que dobrar essa aba. Além disso, essa aba não tem função, porque ela fica para dentro, né? Tem um cartão aqui que a proposta delas mudou o estojo. Foi agora, assim, faz um mês mais ou menos, um mês e meio. Assim, eu achei o máximo aquilo. Achei assim, isso é o que vocês mudaram na vida delas. Elas lá operando, elas sabem muito mais do que a gente, né? Assim, ela falou, isso aqui tem que dobrar e o lápis tem que entrar. Às vezes não dobra direito, eu demoro para colocar o lápis, né? Quando pensaram, acho que pensaram em... Eu não sei exatamente qual foi a ideia da engenharia, mas dava para ter o reforço necessário naquilo sem ter aquele processo. E aí, a proposta delas, eu não sei se foi exatamente tira, mas sim, a gente teve uma redução de custo relevante, né? E mais, geramos um conforto para as próprias meninas. Sim. Crescimento emocional, moral, evolução delas de pensar, fazer com que os outros do mesmo setor falem assim, eu também posso se elas podem. E elas foram numa sala apresentar e tinha gente das outras plantas no vídeo, né, vendo aquilo. Aquilo para elas, assim, elas apresentaram para umas 30 pessoas aquilo. Depois elas ganharam um brinde por ter, assim, esse é um processo maravilhoso. É humanizar mesmo. É. E elas são demais, assim. As meninas têm altas ideias. Altas ideias. Mas também depende de vocês deixarem, vocês deixam. Lógico. Dá uma abertura. A gente, mais do que a gente motiva. Assim, é impressionante o tanto de ideia que essas pessoas têm, né? A ideia de ajuste de máquina, ideia de como ajustar a máquina, deixar a máquina certa para a próxima, ideia de sequenciamento. Por que eu entro com o verde, depois com o amarelo? Por que não é amarelo, depois o verde? Por que... Enfim, elas têm ideias. Eu falo elas porque a gente aqui em São Carlos, a maioria são meninas, né? Você acha que a grande maioria. Né? Mas eles, assim, os meninos e as meninas são fantásticos. Aquela famosa frase, né? Chefe de líder. Aquela famosa frase, né? Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir mais longe? Mas você vê a diferença também do chefe e do líder. Quem manda aqui sou eu, sou o chefe, né? Então, é nítido, não preciso nem perguntar para ele. Ele não se sente o diretor, ele se sente igual a todos. Ele precisa ter um cargo para auxiliar, mas eu acho que a tua felicidade maior é ajudar a ver o crescimento como te fizeram. É muito legal, é muito legal. Acho que é valioso. A gente teve alguns casos de operadores que viraram gerentes da companhia, assim. Isso é um negócio maravilhoso. Você mudou a vida da pessoa. Você muda a vida completamente. Família, completamente, tudo. Completamente. Mudou a vida dela e da próxima geração, né? Sim. Porque essa geração vai ter acesso a coisas que ele não teve e, né, você gerou mobilidade social. É um negócio maravilhoso. As pessoas tinham que identificar isso daí. Você está num cargo que você pode ajudar as pessoas, você não está simplesmente ajudando a empresa, você está ajudando a família, a alma da pessoa, a maneira de ela pensar e a maneira que eles vão repassar isso. O principal, se ajudando. Se ajudando. Muito legal. Sim, não tem nada que... não tem preço. Sim, né? É coisa que não tem preço. É muito gostoso ver, é muito legal ver, assim, é uma motivação adicional, é uma gasolina azul que é impressionante. Sim. Quando você vê esse negócio funcionando, né? Quando você vê essa corrente, um falando com o outro, né? Porque às vezes eu vou, o cara falou, você foi lá na área do fulano, viu a experiência dele, passa aqui para ver a minha. Eu falei, não, estamos marcados. E a maioria dos casos meu Deus, o diretor tá vindo. Já é diferente, né? Vixe, algum problema tá tendo, né? Ele foi lá, né? Isso já é a diferença também. Mas como o clima tá bom, a repercussão sempre é boa, né? É fantástico, fantástico. Vem na minha também. E a Faber vive uma experiência, principalmente nesses últimos... Sempre foi uma empresa muito sólida, sempre. Desde que eu estou aí, eu não lembro de um ano... Né, assim, mas agora, nos últimos anos, a gente tem mais motivo para celebrar isso, porque a gente está fazendo um trabalho maravilhoso. Essas pessoas, os times estão fazendo um trabalho maravilhoso. Não é fácil ser exportador de um produto de baixo custo do Brasil. Daqui 5 anos se torna uma empresa no Brasil centenária, né? De 1930, é isso? Então, daqui 5 anos se torna uma empresa centenária, né, no Brasil. Centenária no Brasil. Quantas famílias, né, foram impactadas e quantas vidas foram transformadas ao longo disso, né? A gente viu um momento bem conturbado, né? A gente fala de país, enfim, onde o empresário é visto como, de uma certa forma, explorador, como uma situação mais negativa levada para o empresariado, né?
E quando a gente conta essas histórias, né, Capi, do quanto a gente transformou a vida das pessoas, você mesmo dizendo, poxa, eu era de Araraquara, ali aqui do lado, tudo, vem de uma família, meu pai tinha um trabalho, mas a gente não tinha aquele excedente, né, não tinha escassez, mas não tinha esse excedente, né, mas ao longo do tempo minha vida foi sendo transformada e hoje estou nesse ponto. Cara, como é bacana passar isso para as pessoas, elas entenderem esse efeito, que o empresário, na verdade, nesse país, ele é um herói, ele é um cara que transforma a vida das outras pessoas, gera riquezas, gera os impostos que são revertidos para as questões sociais, as questões que envolvem o município. Então, eu falo, pessoas como você, os empresários que a gente entrevistou aqui, a gente precisava estender um tapete vermelho para vocês, né? Onde vocês entrassem, né? O quanto vocês conseguem ajudar as pessoas e o município. Isso é de uma nobreza muito grande, né? A gente gostaria até de agradecer, né, a família em si, que mantém a indústria aqui nessa cidade, que transforma a vida das pessoas nessa cidade, enfim, e de todos os demais que trabalham, que produzem, né, que geram a riqueza para a cidade. Poxa, isso é sensacional, cara, é de uma grandeza muito ímpar. É um negócio maravilhoso, assim, vendo essa construção, né, sendo parte dela, é um negócio de cuidar e compartilhar, né? Então me lembro de criança, né, Dani? Perto da minha casa tinha ali uma papelaria chamada Cor de Libra. Não existe mais essa papelaria. Vou pesquisar também, não lembro. Ali na rua Minas Gerais, né? Em Catanduva. Poxa, meu sonho era ter ali lápis da Faber-Castell, enfim, ter ali quando criança, né? Nas escolas, enfim. E com quase 100 anos de história a Faber, né, quando a gente olha para esse ponto, eu falo que praticamente todos os brasileiros tiveram, né, em algum momento, um lápis na mão Faber-Castell, né? Porque nós estamos falando de uma geração de quase 100 anos, né? Então, praticamente todos, né? Brasileiros tiveram a marca Faber-Castell na sua mão. E nesse ponto, quando a gente entra nesse ponto, a gente está entrando na questão da educação. Então, o quanto essa empresa, e você, nobremente, outras pessoas que passaram por lá, nobremente, contribuíram para que nós todos, né, a sociedade ou as pessoas no Brasil e no mundo, né, falando especificamente aqui de Brasil, que nós somos agradecidos à Faber por ter tido, né, as experiências, enfim. A infância de todos que eu conheço. O quanto contribuiu para que a gente evoluísse, né, profissionalmente, pessoalmente, de criança. E hoje, meu filho, né, usa esse material, enfim. Minha sobrinha tem várias cores, ela gosta de estojo, virou uma coisa absurda. De presente, ela abre assim, ela abre várias vezes. Que isso? Ela abre assim, tem várias cores, vários estilos, né? É muita coisa. É muita coisa. A Faber, a marca Faber-Castell é uma marca amada, né? Que a gente chama de tem uma medida, um NPS, assim, é altíssimo. É um negócio impressionante como as pessoas... E ela é um negócio aspiracional. Sim. Né? Na nossa época, era o iPhone nosso. Era o nosso iPhone. Assim, ter aquele estojo de 24 cores, parava em pé, assim, era um negócio, né? Era muito legal. Né? Era muito legal. Bacana. E hoje ainda é. Ele é aspiracional. A gente faz várias pesquisas com o consumidor, com mães, né? Que são as decisores de compra, muito mais influenciadas hoje pelas crianças, né? As crianças hoje influenciam muito mais do que no passado. Sim. As mães ouvem muito mais as crianças, né? A condição de vida melhorou, né? Então, a Faber é um negócio impressionante. E tocando nesse ponto da vocação para ajudar na educação, né? A Faber tem uma vocação para acelerar a criatividade, né? Para desenvolver a criatividade das pessoas. É um negócio impressionante o que isso desperta de criatividade. O lápis é um negócio mágico. Imaginando todas as tecnologias que a gente já tem hoje, né? O lápis cresce nos Estados Unidos, lápis de cor. Demais. Assim, como é que a gente explica isso? Né? Assim, é um negócio maluco, assim, maluco. E nós aqui fornecemos todos os lápis que vão de alguma... A Crayola, por exemplo, que é uma marca forte nos Estados Unidos, todos os lápis da Crayola são feitos por nós aqui. Todos, nos Estados Unidos. E é um negócio maravilhoso. Você vê uma criança visitando a Faber, você não imagina
que você falou do brilho do meu olho. Você não imagina o brilho do olho das crianças. Deve ser fantástico. Eles perguntam assim, mas puxa, eu achava que vocês faziam um furinho e enfiava, faziam uma broquinha. Não, não é assim que fabrica, é muito legal. É um produto muito, muito, muito mágico, assim. É muito, muito legal, né? E acho que tudo que está em volta da Faber e desse produto são negócios maravilhosos. Assim. Me explica uma coisa aqui, né? A gente está falando bastante coisa, só coisas bonitas, né, da sua vida aqui. Deu tudo certo, a família, histórias de vida. Mas e as dores, cara? Para as pessoas, os empreendedores, os novos empreendedores, os empresários que estão vindo agora, vão olhar, todo mundo vai querer trabalhar na Faber. É tudo maravilhoso. Mas você, a tua vida, você passou por muitas coisas, dificuldades, algum momento na tua vida deu aquela vontade de dar uma parada, mudar o ciclo ou não? Algumas dificuldades. Isso é uma boa reflexão, Daniel. Porque é uma coisa... Eu parei pouco para pensar nisso e parando pouco para pensar nisso, eu entendo que não. Porque senão eu teria uma resposta muito mais pronta para você. Eu acho que eu acho que foi muito leve para mim. Não é que não tenha tido... Sim. Né? É problema do dia a dia, é uma coisa. E de novo, é a predisposição, que acho que vem do brilho no olho, a entender que aquilo é leve. Acho que as dores foi mais deixar a família. Vamos contar um pouco Quando eu comecei a trabalhar na Faber, a minha esposa voltou de São Paulo, ela tinha feito engenharia civil aqui, voltou para fazer mestrado aqui. E naquela época o mestrado pagava a cada 5 meses chegava a bolsa. Então a gente tinha uma vida muito dura, muito dura, muito dura. Sei lá, até eu era engenheiro júnior, sei lá o que eu era na empresa. Engenheiro júnior. Então a gente tinha uma vida muito dura e o salário da Faber era o salário... Então, olhando para trás e vendo a situação, muitas pessoas acham que a gente nasceu diretor, né? Sim, estou muito bem agora. Essa foi uma dor, mas, cara, foi leve. Foi leve. Você tinha um propósito. Eu morava lá na Redenção, numa casa de aluguel, né, que tinha uma outra casa no fundo, compartilhava o corredor, mas foi leve. Ou você deixou ela ficar leve? Eu acho que você poderia criar, aí já é um problema. Não, mas se eu tivesse uma esposa que não fosse parceira, ou se eu, poderia ser um problema, mas não foi. Foi leve. Estavam juntos, foi né? Leve. Depois a gente vendemos tudo que tinha para comprar uma casa, né? Tudo, assim, tudo, carro, tudo. Ficamos a pé e eu ia trabalhar de bicicleta. Assim, foi uma fase de trabalhar de bicicleta na Faber. Eu ia lá no Cruzeiro do Sul, na Faber de bicicleta. Assim, e eu fazia um mestrado na Federal, um curso de... E ela dava aula, assim, ela deixava a comida para mim pronta, saía, eu estava a pé, alguém passava lá, me pegava, ou eu ia até um determinado ponto para pegar uma carona. Sempre uma parceira forte do teu lado aí. Leve, porque eu sabia que ela estava lá, e ela estava trabalhando também para construir. Ela te acalmava, então. Então, não é que não teve, mas sim. A gente não entende isso hoje, olhando, nem na época a gente ficava chorando, reclamando, né? Acho que esse é um negócio legal de pensar, é uma reflexão que você me fez fazer agora, que eu, assim, nunca foi, né? Hoje olhar para trás e dizer, olha, que legal, tal. Não, lá era legal. Você viveu cada etapa da tua vida tinha as dores, mas as dores não faziam parte da tua vida, você queria crescer. Eu morava no Cruzeiro ali e atravessando pela linha, eu chegava no clube. Eu passava o sábado no clube, eu e ela. Enfim, no clube da Faber. E lá a gente saía, ia comprar um negocinho, fazia uma comida lá com os amigos, e era esse, Bruno. A gente não tinha dinheiro para sair em restaurante, não tinha. Aí quando chegava a bolsa dela, a gente, assim, a cada, sei lá, 3 meses, 2 meses que chegava a bolsa, a gente ia. Cara, mas tudo foi muito legal. Assim, eu não teve um momento de falar, pô, cara, sabe, vamos chutar o pau na raca, assim, chega, mudar. Mudar de... tá demorando muito para chegar. Eu acho que ele fez a vida dele ser leve, então. O problema todo mundo tem. Como você aceita esse problema, exatamente, né? Exatamente. E eu sou cercado de amigos tão queridos, cara. Assim, foi uma... Putz, não foi pesado, nunca foi. É o espírito que, ao invés de focar no problema, ele foca na solução. Né? Sim, E quando você foca na solução, as coisas vão mais rápidas. Quando eu foco no problema, eu carrego esse problema, né? Eu sempre vou
tentando brigar com o problema. E quando eu foco na solução, eu foco num processo onde isso acaba sendo atenuante, né? Tem uma coisa que está sendo discutida agora, que é a tal da psicologia positiva. E eu acho que eu, sem saber disso, sem conhecer muito, nem conheço nem hoje, eu já tinha esse negócio. O que é psicologia positiva? O que eu imagino que seja, né? Você encontrar o positivo, tem positivo em tudo. Quando vem um problema na tua vida, você já quer achar a solução. Assim, tem positivo em tudo, Sim. né? Assim, e a paciência de chegar lá de um jeito, né, de construir uma parede, uma escada que não vai cair, para mim era fundamental. Então, para mim, a pressa era diferente de ser rápido. Ou seja, cada etapa da tua vida você construía um alicerce. É isso, ele construía, vinha problema, mas ele batia, você sentia, mas ele não quebrava. Eu acho que é por aí. Acho que é por aí. Você foi nesse caminho. Nunca, né? E sempre fazendo um amigo novo, sempre, né? Esses dias a gente tava falando do Jabu. O Jabu é um amigo recente, assim, é um cara que eu adoro, assim. Né? Eu tenho amigos lá, o Otávio daqui também, o Neto, que é cardiologista, também é um amigo recente, eu gosto de citar esses nomes. O Zé e o Fernando, que são meu amigo de infância, o Josa, que foi o cara que trouxe para Federal. Eu sempre fui fazendo um cara... Você vai construindo. E não abandonando os antigos, sabe? Você sempre, isso é bom. Isso para mim é uma fortaleza gigantesca. Assim, faz um novo, mas não deixa a origem, né? Você não perde a tua origem, quem você é do passado, falar de criança e hoje você tem a tua origem. Agora, inclusive, voltei a jogar num time de Araraquara que é moçada mas de novo, 40 de futebol. Eu quero ver, esse rapaz jogar bola. Compraram meu passe aqui. Voltei a jogar lá com os caras que eu jogava no juvenil, né? A gente estava estadual. Mas tá no pique ainda, correndo. Correndo. Então, assim, voltei. Que maravilha. Você acha que volta pelo futebol? Volta pela relação. Sim, prazer. Vai fazer sem pensar muito. Eu quero que você responda rapidinho, sem pensar muito. Tá? Se pensar, não vale. Se pensar, não vale. Pensar não vale. Família para você. Tudo. Sucesso para você. Alegria, felicidade. Um prato principal que você mais gosta aí? Churrasco. Churrasco, cara. Mas só churrasquinho ou vem com molinho, vem com tudo? Vem com bolinho, vem com uma cachaçinha. O ambiente. Uma bebida. Eu adoro cerveja, cara. Cerveja? É do meu time também. Adoro cerveja. Se fosse querer a realização de um sonho, um novo sonho, o que seria? Putz, eu tenho uma filha maravilhosa, que está começando a carreira dela agora. Eu queria que ela fosse muito feliz, assim como eu tenho sido. Assim. Da realização dela. Acho que é isso. Assim. Acho que... Isso aí, mais um episódio finalizado com sucesso, né? É isso aí. E aprendemos muito, gente. Você também, gente. Compartilha, marca seus amigos, convide mais uma história, mais uma aula, mais um crescimento desse fantástico Atlantic Talks. Até breve, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Você que não dorme, mas está assistindo a gente agora.